O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Em Faro. Jornal das Duas com Luís Soares. E Luís, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar não fica surpreendido com o prejuízo do INEM e acusa o Governo de se limitar a tirar dinheiro para cima dos problemas. A reação do sindicato ao relatório divulgado hoje, que dá conta de um aumento do prejuízo do INEM. Apesar de ter existido um reforço orçamental, o prejuízo aumentou para 7,6 milhões de euros. Segundo o documento, o principal motivo para o agravamento das contas é o aumento significativo das despesas com os parceiros do INEM, nomeadamente os bombeiros e a Cruz Vermelha. À Rádio Observador, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, diz que isso não surpreende e sublinha que este é um problema de má gestão. Para nós é sobretudo má gestão, uma vez que não nos surpreende este desfecho com saldo negativo. O que nos surpreendeu foi que o ano passado tivessem, e já este ano fizeram o mesmo, tivessem promovido um aumento da despesa através de um aumento do subsídio, digamos assim, aos postos de emergência médica dos parceiros do Cruz Vermelha, sem que tivessem registado o respectivo acautelamento na receita. Portanto, não nos surpreende este ano este desfecho negativo. Aliás, a tendência será continuar. O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar aponta como um erro crasso não se ter garantido o número de recursos humanos para os quadros do INEM. Apesar disso existir um aumento da despesa com os parceiros, Rui Lázaro diz que a estratégia do Governo tem sido a tirar dinheiro para cima dos problemas. Neste momento o Governo encontra-se a tirar dinheiro para cima dos problemas do INEM sem garantir sequer a sua correta resolução. Dou um exemplo crasso. É por demais evidente a escassez, por exemplo, da ambulância, que leva a algumas horas de espera para situações muito emergentes. A tirar dinheiro para cima das ambulâncias que já existem não se traduz num reforço do sistema. O que não precisava era, de facto, de garantir o reforço dos meios de emergência e a qualificação dos seus recursos humanos. As críticas do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro. O INEM registra pelo segundo ano consecutivo um resultado negativo nas contas. Ainda na saúde, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas vai reunir-se com o coordenador do Pacto Estratégico para o setor na próxima semana. Uma informação avançada por Manuel Lemos, no explicador desta manhã. António José Seguro prometeu, ainda durante a campanha eleitoral, promover um pacto para melhorar o setor da saúde em Portugal. Para isso, já enquanto presidente, nomeou como coordenador Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde. Na Rádio Observador, Manuel Lemos diz estar expectante com a reunião que vai ter com o coordenador do pacto. Saúda a ideia do presidente, mas Manuel Lemos admite também que a esperança no sucesso deste pacto não é total. Estes pactos podem ser muito interessantes, a não ser que as pessoas que vão para os pactos tenham pressupostos ideológicos e o que lá vão dizer é o seu pressuposto ideológico. E se lá vão dizer o seu pressuposto ideológico, então, minha cara, não vai... quer dizer, a esperança... não é total. Nós, como não temos esse pressuposto, vamos lá de coração aberto dizer ao professor Adalberto Campos Fernandes o que é que nós podemos fazer e o que nós entendemos que deve ser feito para melhorar a saúde dos portugueses, nomeadamente para as pessoas mais idosas. Manuel Lemos realçou também a boa relação que tem com o Presidente da República, António José Seguro. O Presidente da União das Misericórdias adianta também à Rádio Observador que vai reunir-se com o coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, então, na próxima semana. E o LIVRE quer esclarecimentos do Governo sobre a contratação por parte da agência Lusa de uma empresa com ligações familiares a um elemento do gabinete do Ministro da Presidência. O Ministro António Leitão Amaro, que é também responsável pela pasta da Comunicação Social e por isso tutela a própria agência Lusa. Em causa está uma notícia da revista Sábado que revela a celebração por ajuste direto de um contrato de consultoria de comunicação de mais de 16 mil euros por um período de 6 meses no âmbito dos 40 anos da agência de notícias, como empresa com alegadas ligações familiares ao gabinete de Leitão Amaro. O LIVRE quer por isso saber em que condições foi tomada a decisão de contratar a empresa, nomeadamente se houve uma avaliação prévia de eventuais incompatibilidades ou conflitos de interesse e os critérios utilizados para justificar o ajuste direto. A bancada liderada por Isabel Mendes Lopes sublinha que a questão assume
maior relevância numa altura em que foi concluída a aquisição total do capital da Agência Lusa pelo Estado e em que o executivo de Luís Montenegro tem feito declarações públicas sobre o papel, governação e orientação estratégica da Agência de Notícias Nacional. E a Fundação Berardo não se conforma com o acórdão que confirmou a extinção da entidade criada pelo empresário João Berardo e quer que seja tomada uma nova decisão. A Fundação aponta inúmeras nulidades à decisão dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo, que extinguiu a Fundação por entender que não cumpria a função social a que se propunha. O Tribunal concluiu que apenas 0,1% dos montantes da Fundação eram afetos à caridade social. Na arguição de nulidades que o observador teve acesso, apresentadas junto do Tribunal, a defesa da Fundação invoca, sobretudo, dois tipos de nulidade: a omissão de pronúncia sobre várias questões levantadas no anterior recurso e ainda a contradição entre os fundamentos e a decisão, tornando-a, por isso, ininteligível o acórdão ou seja, no entender da defesa, esta decisão era ininteligível. O acórdão do Supremo Tribunal Administrativo ainda pode ser, no entanto, sujeito a recurso por parte do Tribunal Constitucional. Na atualidade internacional, o presidente ucraniano diz que o conflito com a Rússia parece estar a virar-se a favor de Kiev. É o ponto de situação feito por Volodymyr Zelensky em entrevista ao jornal Guardian. O presidente ucraniano diz que ao fim de mais de 4 anos de guerra não se pode dizer que a Rússia está a perder a guerra, mas está a perder a iniciativa a cada dia. Segundo as contas de Volodymyr Zelensky, morrem entre 23 e 24 mil soldados russos por mês neste conflito e cerca de 5 mil ficam gravemente feridos. Na Ucrânia, diz Zelensky, também há baixas, mas em menor escala. O líder ucraniano considera ainda que a imagem de Vladimir Putin tem enfraquecido ultimamente. Volodymyr Zelensky diz que a Rússia está a perder influência em vários países, considera que Moscou está isolada dentro da Europa e também dos Estados Unidos da América. O presidente ucraniano dá como exemplo o facto de Vladimir Putin ter rejeitado a proposta de Zelensky de se encontrarem presencialmente para pôr fim à guerra. Na mesma entrevista ao Guardian, Zelensky admite que as prioridades de Donald Trump se alteraram. Reconhece que a atenção de Washington está agora voltada para o Médio Oriente, apesar de se dizer grato pelo forte apoio que os Estados Unidos prestaram à Ucrânia. Passam 7 minutos das 2 da tarde. Luís, vamos a outras notícias em destaque. Já a nova data para a prova de matemática dos alunos do 4º ano vai ser a 19 de junho. Estava previsto que a prova se realizasse na passada sexta-feira, mas não aconteceu devido à greve dos trabalhadores não docentes, agendada para o mesmo dia. A orientação da nova data já foi enviada pelo Júri Nacional de Exames a todas as escolas. Bruxelas quer aplicar novas sanções à Rússia por causa da guerra na Ucrânia. A Presidente da Comissão Europeia apresentou hoje o 21º pacote de sanções a Moscovo, desta vez com foco em setores de maior impacto, como a energia, os serviços financeiros e as criptomoedas. O novo pacote sancionatório da União Europeia estende-se ainda pela primeira vez ao setor das pescas. O Papa Leão XIV falou em castelhano e catalão na homilia na Catedral de Barcelona. A primeira paragem depois de ter chegado à cidade na visita à Espanha. Passou 3 dias em Madrid. É o 4º dia de visita do líder da Igreja Católica ao país, que depois de Barcelona segue também para as Ilhas Canárias. O Papa fica em Espanha até sexta-feira. A Somália quer explicações da FIFA sobre a proibição de entrada nos Estados Unidos do árbitro Omar Artan. O árbitro seria o primeiro somali a apitar um jogo num campeonato do mundo, mas ontem ficou retido à chegada ao aeroporto de Miami e não foi autorizado a entrar no país. Sem comunicado, o Ministério do Desporto da Somália pede à FIFA uma explicação clara sobre o assunto. É assim que fechamos este Jornal das 2.